Você está no Filantropando, o canal onde filantropia é um verbo de ação contínua. E hoje, uma história inacreditável. No episódio de hoje eu vou contar a incrível história de um diretor de escola pública que tinha um terceiro emprego só para ajudar os alunos a estudar. A pergunta de hoje é: até onde você iria para levantar fundos para ajudar pessoas? Henry Darby, ele é diretor de uma escola pública e membro também do Conselho Municipal da cidade de Charleston, na Carolina do Sul. E assim como é comum aí no Brasil, a maioria dos alunos dessa escola vivem em situação de pobreza. Segundo uma pesquisa do distrito local, quase 90% dos alunos dessa escola são pobres e enfrentam dificuldades das mais diversas. A maior parte dos alunos da escola. E foi observando esse contexto de vulnerabilidade que o diretor resolveu fazer alguma coisa. Ele já acumulava 2 empregos ao mesmo tempo. E aí decidiu que havia espaço de tempo para mais um, com o objetivo de que essa outra fonte de renda fosse destinada para ajudar os alunos dessa vez. E a ideia inicial era trabalhar 5 vezes na semana na rede de supermercados Walmart, no período da noite, como repositor de estoque. Mas aí o próprio Darby percebeu que não ia dar. Chegou um momento na vida que a gente não consegue mais, ele não tinha mais idade para isso. Então ele reservou 3 noites apenas, que já é bastante na semana, para então, a partir daí, toda a renda dessa nova ocupação foi destinada para alimentar famílias de alunos e até mesmo pagar contas atrasadas. De vez em quando, o dinheiro também é destinado para pagar a mensalidade da faculdade de ex-alunos. Até o momento, mais de $2.500 foram doados do trabalho que ele faz só para isso. É curioso observar que essa história tem pontos bem interessantes que eu quero destacar aqui para vocês. O primeiro que eu quero ressaltar é a humildade do Darby. Apesar dele não precisar daquele dinheiro e ter uma carreira já estabelecida e reconhecida na sua comunidade, a ideia de trabalhar em um supermercado surgiu como algo natural na cabeça dele, porque a princípio ele tentou manter o novo emprego em segredo, mas aí, olha só, na primeira noite um aluno já reconheceu ele. E aí ele não achou isso ruim. Pelo contrário, ele entendeu como algo positivo, porque, olha só o que ele falou, abre aspas, se alguns deles puderem ver que se um diretor pode trabalhar no Walmart, por que eles não podem? Sentiu o exemplo? Incrível essa história, né, cara? Vocês devem concordar comigo que isso não é comum, certo? O que me faz pensar no segundo ponto. Como alguém desenvolve essa ética de trabalho que, ao invés de aproveitar o seu momento de descanso, se dispõe a mais horas de trabalho para poder ajudar o próximo. Nesse caso, o diretor explica que desde os 6 anos de idade ele acompanhava sua mãe em um asilo onde eram voluntários. E ali ele aprendeu a pentear e trançar os cabelos dos idosos. Quanto à jornada dupla, ele explica que mesmo na adolescência era comum para ele ter 3 ou 4 trabalhos. Quando era professor, ele trabalhava, por exemplo, no aeroporto e numa fábrica de vidros ao mesmo tempo. Sobre isso, ele diz o seguinte: por causa da minha ética de trabalho, isso não é novidade para mim. Isso é apenas uma parte do meu estilo de vida. A gente está muito acostumado a olhar para o trabalho como algo ruim, né? Um castigo, mas Darby demonstra como aquela velha máxima ainda vale hoje. O trabalho edifica o homem. O terceiro aspecto que me chama a atenção é a empatia que ele teve. A capacidade dele de olhar para uma situação e não se colocar de fora, mas de entender que ele pode ser a parte da solução para aquele problema. E assim como seus alunos, o diretor também não teve uma vida fácil. Dá uma olhada na história dele. Perdeu o pai quando ele tinha 3 anos de idade. E a mãe, que levava ele para o asilo quando ele tinha 6, morreu quando ele tinha 17. Foram nesses momentos de dificuldade que ele se sentiu acolhido, porque ele recebeu ajuda financeira e apoio para conseguir seguir adiante. Isso impactou muito, e por isso ele disse: eu desejo que aqueles como nós, que nascemos na pobreza e que tivemos que lutar e chegarmos, pelo menos, à classe média baixa, que olhemos para trás para ajudar os outros. O que é mais uma daquelas coisas que eu vivo repetindo aqui no canal. Quem ajuda, inspira outros a ajudar. Darby recebeu ajuda quando jovem e foi impactado por toda a sua vida a ponto de chegar a fazer o que ele fez. Quando a gente se importa, mais pessoas aprendem a se importar. Ao ponto de ouvirmos o seguinte da assistente social do distrito, Elizabeth Bowens. Ela disse assim: o coração dele é tão grande, está em sua comunidade. Ele cresceu aqui e ele ainda mora aqui, e essas crianças são como as crianças dele. Uma vida assim, além de não passar despercebida, é uma vida que inspira. Veja o que ele causou na comunidade dele. Olha só. Além do impacto do dinheiro na vida dos alunos e das suas famílias, a atitude do diretor inspirou a escola a fazer mais pelos alunos. Na mesma escola, existe um professor que passou a consertar a bicicleta dos alunos de graça para eles poderem ir para a escola e trabalhar.
Outro exemplo é do corretor de imóveis, Jesse Rohn, que leu sobre o que o Darby tem feito e ficou abismado. Ele falou que não achou que a história pudesse ser real. E ele comenta, né, a história dele é insana, o cara não acreditou, e aí, a partir daí, ele decidiu, juntamente com um amigo dele, Mason Wright, a criar uma página para arrecadar fundos para ajudar os alunos. Com isso, eles pretendem atingir a meta de $20 mil. Um esforço virou $2 mil e já vai virar $20 mil. E só para termos uma noção do impacto dessa despretensiosa atitude, recentemente, o governador do estado da Carolina do Sul, Henry McMaster, esteve na escola para dar ao diretor Darby a Ordem do Palmetto, a mais alta honraria civil do estado concedida aos cidadãos por serviços extraordinários prestados à sociedade. Que história, hein? Como eu sempre digo, há muitas formas de ajudar, com dinheiro ou sem dinheiro. O que falta de verdade é vontade e planejamento. Que essa história te inspire, como me inspirou, a fazer mais como você puder. E comece por divulgar esse vídeo aqui e esse canal com seus amigos, familiares, sem nunca se esquecer de deixar o seu joinha e badalar o sininho, porque eu te vejo aqui no próximo vídeo.